Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você conhece a resistência negativa? Pergunta estranha essa, afinal a resistência sempre é positiva. Mas e se tivesse uma resistência negativa? O que isso significaria? Pois eu vou mostrar nesse tutorial que sim, existe resistência negativa e vou mostrar como fazer uma e como essa resistência se comporta no circuito. Ficou curioso? Então, vamos lá? Vou mostrar o comportamento de uma resistência negativa num circuito. Veja o circuito da figura, aqui usando duas resistências normais. Nada de resistência negativa. A pergunta é, qual a tensão V1, bem no nó das três resistências? Esse é um circuito simples. Uma forma de resolver é usando a lei de Ohm. O objetivo é reduzir o circuito a uma fonte e uma resistência equivalente total. Então, achar a corrente total I1. Primeiro, vamos achar a resistência equivalente total. Vamos começar fazendo o paralelo de R2 com R3, duas resistências de mesmo valor. Então, o paralelo é igual a metade do valor das resistências. Isso dá uma resistência de 1 kΩ. A resistência equivalente total é igual à soma da resistência R1 com o paralelo. Isso dá 3 kΩ. A corrente total, a corrente que alimenta todo o circuito, vou chamar de 1, é igual à tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. 12 volts dividido por 3 kΩ, isso dá 4 mA. A tensão V1 é a tensão sobre o paralelo das resistências R2 e R3. Esse paralelo é igual a 1 kΩ. Então, a tensão V1 é simplesmente 4 mA vezes 1 kΩ. Isso dá 4 volts. A corrente total I1 vai se dividir igualmente entre as resistências R2 e R3. Cada resistência vai receber 2 mA. Isso porque as duas resistências são positivas, como estamos acostumados a trabalhar. Mas o que aconteceria se a resistência R3 fosse negativa? Se a resistência R3 fosse negativa, o que mudaria é que ela vai inverter a corrente nessa resistência. Ela vai empurrar uma corrente no sentido do nó da tensão V1, onde está o polo positivo. E o valor dessa corrente será igual à tensão V1 dividido pelo valor da resistência R3. Esse valor é o módulo, ou valor sem sinal. Nesse circuito será igual a 2 kΩ. Isso porque o sentido da corrente levando em conta a resistência negativa é ao contrário do desenhado no diagrama. Isso complica um pouco o cálculo da tensão V1, a tensão no nó, pois você tem que levar em conta que a corrente é negativa na resistência negativa. Uma forma simples de resolver é desenhar a corrente na resistência negativa já com o sentido invertido, como eu fiz nesse diagrama. Se você desenhar o sentido da corrente considerando a resistência negativa, então o restante segue o mesmo caminho que você já está acostumado a trilhar. É só usar a lei de Ohm, lei das malhas e lei dos nós, só considerando o módulo da resistência negativa. Nesse circuito fica fácil, como a tensão é a mesma nas duas resistências e os valores das resistências são iguais, então o módulo da corrente na resistência R3 é o mesmo da corrente na resistência R2, somente o sentido da corrente na resistência R3 mudou. Agora é só aplicar a equação dos nós no nó de V1. Veja que agora teremos a soma da corrente I1 com a corrente I3. Tudo porque I3 inverteu o sentido devido à resistência negativa. A equação do nó fica corrente I1 mais a corrente I3. A soma das correntes que entram no nó é igual à corrente 2, a corrente que sai do nó. Ajustando a equação, a corrente total I1 é igual à soma da corrente 2 menos a corrente 3. Como as resistências R2 e R3 são iguais, então a corrente 2 é igual à corrente 3. O resultado é que a corrente de entrada I1 é zero. A resistência negativa matou a corrente no circuito. Ainda bem que essa resistência negativa não existe, senão ia complicar muito a análise de circuitos, vocês não acham? Não existia. Veja o circuito da figura. Ele se comporta como uma resistência negativa. Bem, não é um componente como estamos acostumados a ver, mas é um circuito completo, que se comporta exatamente como uma resistência negativa. Quem será que bolou essa loucura? Nesse circuito que se comporta como uma resistência negativa, ele vai empurrar para fora da entrada a corrente N, ou chamar de corrente negativa, que será a função da tensão Vn, a tensão na resistência negativa. A nossa missão é confirmar essa corrente para fora do circuito e determinar a resistência equivalente Rn. Pensando na resistência negativa, ela será igual à tensão Vn da resistência negativa, dividido pela corrente negativa N. Note que a tensão Vn sobre a resistência negativa tem o positivo voltado
voltado para o terminal onde a corrente está saindo. O nosso desafio é encontrar a equação que define o módulo da resistência negativa em função das resistências desse circuito com operacional. Vamos ver como resolver esse desafio? Claro que alguém tem que empurrar essa corrente negativa IN no sentido contrário. Por isso, o amplificador operacional nesse circuito. Ele será o componente ativo que vai simular uma resistência, um componente passivo. No circuito, a tensão de saída do operacional, eu vou chamar de VO. Essa tensão é realimentada para a resistência RC e a resistência RA. Como esse circuito tem realimentação negativa, pode ser analisado usando o zero virtual. Isso vai facilitar tudo. Vamos começar especificando a resistência entre o terminal VN e o terra. Aí não tem segredo, é só usar a lei de Ohm. A resistência negativa, que eu vou chamar simplesmente de Rn, é igual à tensão Vn sobre a corrente N, com o sentido indicado na figura. Agora vou marcar no circuito todas as tensões recorrentes conhecidas. Depois vou tentar achar a equação que determina a tensão no terminal Vn e a corrente negativa IN. Vou analisar o circuito baseado nas características do operacional. Então, a tensão na entrada não inversora é exatamente igual à tensão na entrada inversora, que é igual à tensão sobre a resistência negativa Vn. Isso devido ao zero virtual, que diz que as tensões nas entradas do operacional são exatamente iguais. A corrente na resistência RA é exatamente igual à corrente negativa IN. Essa corrente vai gerar uma tensão sobre a resistência RA com o negativo para o terminal VN. Isso acontece porque nenhuma corrente circula pelas entradas do operacional. Esse é o zero virtual em ação. Então, toda a corrente negativa vai para a resistência RA. A corrente na resistência RB também pode ser determinada. É igual à tensão Vn dividido pela resistência RB. E o seu sentido é para o terra, ou chamar de corrente B. A corrente na resistência RC é igual à corrente na resistência RB. A corrente B só tem o caminho de RC para circular, já que não pode ir para dentro do operacional. É o zero virtual agindo novamente. Então a corrente C é igual à corrente B. Note o sentido da corrente na resistência RC. Essa corrente vai gerar uma queda de tensão sobre a resistência RC com o positivo para o lado do nó V0. Agora é só achar as equações das malhas que permitam relacionar a tensão da resistência negativa Vn e a corrente negativa IN. Será que existe essa equação? Vou escrever as equações das malhas. Posso identificar duas malhas, uma que passa pela tensão de saída do operacional VO, pela resistência RC e depois pela resistência RB, e outra malha que passa pela saída do operacional VO, pela resistência RA e pela tensão sobre a resistência negativa Vn. A equação 1 é igual a mais a tensão da saída do operacional VO menos a corrente na resistência RC multiplicado pela resistência RC. Essa é a tensão na resistência RC. Menos a corrente na resistência RB multiplicado pela resistência RB. Essa é a tensão na resistência RB. Tudo isso é igual a zero. A equação da malha 2 é igual a mais a tensão da saída do operacional menos a corrente na resistência RA multiplicada pela resistência RA. Essa é a tensão na resistência RA menos a tensão Vn sobre a resistência negativa. Tudo isso é igual a zero. Aqui sabemos que a corrente IC é igual à corrente B. A corrente A na resistência RA é igual à própria corrente N da resistência negativa. A corrente B é igual à tensão Vn da resistência negativa sobre a resistência RB. Então essa também será a corrente C. Agora é só aplicar as equações auxiliares nas equações das malhas 1 e 2 e temos as equações das malhas completas. Vou resolver essas equações para tentar determinar a relação da tensão Vn sobre a corrente N. Observe que na equação 1 tem a simplificação das resistências RB na terceira parcela. Aqui eu já reescrevi as equações com essa simplificação. Simplificar é bom e eu gosto. Note que temos duas equações e três incógnitas. A tensão Vn sobre a resistência negativa, a corrente N da resistência negativa, mas ainda tem a tensão de saída do operacional que não conhecemos. Como resolver? Aqui fica fácil. Como a tensão na saída do operacional aparece nas duas equações, vou isolar a tensão do operacional na equação 1.0 e na equação 2.0. E depois vou igualar as duas equações fazendo desaparecer a tensão VO da saída do operacional, chegando na equação 3.
Agora vou trabalhar a equação 3. Primeiro vou passar a tensão Vn da resistência negativa na direita da igualdade para o outro lado, trocando o sinal. Veja que o milagre acontece. As duas parcelas só com a tensão Vn da resistência negativa se cancelam. Agora passando a corrente N da resistência negativa para o outro lado da igualdade e as resistências Rb e Rc para o outro lado também, Rb multiplicando e Rc dividindo, chegamos na equação final que define o valor da resistência negativa, o seu módulo. O valor da resistência negativa é igual ao produto dos valores das resistências Ra e Rb dividido pela resistência Rt. Então, veja que só ajustando os valores das resistências nesse circuito, você consegue qualquer valor de resistência negativa. Voltando para o nosso exemplo, o valor da resistência negativa, o módulo deve ser igual a 2 kΩ. Esse é um circuito teórico. Esse é um circuito real com a resistência negativa, onde o módulo da resistência negativa deverá ser ajustado com o valor do módulo da resistência negativa em 2 kΩ. Agora é só ajustar o valor das resistências do circuito conforme a equação da resistência negativa vista há pouco. O truque aqui é fazer todas as resistências com o mesmo valor da resistência negativa desejada. Nesse caso, todas as resistências deverão ser de 2 kΩ. Pronto! Esse é o circuito com uma resistência negativa de menos 2 kΩ. Note que a corrente da resistência negativa sai do positivo da tensão na resistência negativa. Essa corrente vai anular a corrente da resistência R1. Agora você já sabe como fazer uma resistência negativa. Num próximo tutorial eu vou mostrar algumas aplicações desse circuito. Uma delas é no circuito de um multiplicador analógico. Um circuito muito interessante. Até lá e bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!